encontro do Comex 20+. Hoje vamos falar sobre câmbio e pagamentos internacionais. Tenho a honra de ter dois amigos conosco hoje batendo um papo. Eduardo Pires, diretor do Ibanks, diretamente na conexão Curitiba-São Paulo. Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fábio e Rica. É uma honra. Eu que tenho a honra de participar com vocês aqui desse bate-papo tão gostoso. Maravilha. E o nosso segundo convidado, amigo, Rafael Melém, diretor lá da Dourada Corretora, do Transfer Bank. Rafa, bom dia, tudo bem? Salve, salve. Bom dia, Edu. Bom dia. Como é que estamos? Tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, vamos que vamos, né? Nós aqui em Maravilha. Curitiba, lá em São Paulo, eu sei que tem gente de São Paulo também, de outros lugares do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Seguimos aí na jornada Comex 20+, a nossa quarta tendência. A gente bateu um papo prévio sobre isso, falar sobre câmbio, falar sobre pagamentos internacionais. Esse ano nós, pré-pandemia e pós-pandemia, eu fiz um levantamento ontem, Edu e Rafa. A gente saiu de $1 em janeiro, até anotei aqui, 4,01, chegamos em 4,50 início da pandemia, batemos quase a casa dos 6 em maio, agora o dólar começa a se acomodar e eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo hoje falando sobre o seguinte, e aí, o dólar vai para que lado? E antes de vocês responderem, eu já passo a bola para vocês, nós vamos fazer uma coisa nova aqui no nosso Comex 20+. Eu vou fazer a pergunta para vocês que estão nos assistindo e eu vou lançar a enquete na tela, peço que respondam, só para a gente entender aí com a seguinte pergunta. Na opinião de vocês, qual é a taxa cambial passada do fim da pandemia? Vamos imaginar que a pandemia leve até o final do ano para as coisas se acomodarem bem, né? Para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Como é que vocês aí, diretamente ou indiretamente ligados à área de Comex, estão vendo essa questão cambial? Olha lá, já está movimentando o negócio aí. Vamos aguardar só mais um minutinho, Edu e Rafa. Eu já lanço a bola para vocês, viu? Porque esse assunto é quase que um assunto árido, né? O câmbio. Está inserido no nosso dia a dia, mas realmente deixa a gente com o cabelo em pé com muita frequência. Legal? Mais alguém quer responder? A gente aguarda mais uns segundinhos. Esperar aqui mais 10 segundos. Quem quiser, às vezes as pessoas não aparecem na tela ali. Só para dar um minuto. Tá bem dividido aqui, viu? É um problema para vocês dois aí que vão ter que falar sobre isso. Vamos lá, fechei a enquete, deixa eu compartilhar o resultado aqui. Estão vendo? Olha lá, a gente colocou os parâmetros, o dólar ficaria 4,50, na casa dos 4,50 para baixo. No dólar ficará, né, após a pandemia, entre 4,50 e 5. A grande maioria está acreditando nesse cenário. E algumas pessoas estão acreditando que o dólar fique acima da casa dos R$ 5 por dólar. O estudo, Edu, eu vou jogar para você essa, tá? O estudo Focus, que é o estudo do Banco Central, publicou no último dia 18 e 19 que o dólar deve fechar o ano na casa dos 5,20 e estima-se que para 2021 ele vá se acomodar um pouquinho melhor na casa dos 5. E aí, como é que você enxerga essa balança maluca do dólar? Por favor, bom dia. Bom dia. Você disse bem, é um assunto... É mais do que árido, na verdade. Hoje em dia, se alguém se arvorar dizer que entende as dinâmicas de precificação da moeda, pode dizer para ele na cara dele que ele é um mentiroso. Hoje virou uma ciência... Hoje não, já de algum tempo virou uma ciência inexata. Por vários motivos, né? A gente tem dólar flutuante, moeda flutuante, câmbio flutuante na Constituição, mas na verdade não é flutuante, já que toda vez que acontece algum desequilíbrio, o Banco Central entra fazendo leilão, enfim, capitaneando as forças para um lado ou para o outro. Então, eu não acredito tanto nessa independência da moeda. Se a gente olhar para os fundamentos, eu estou com a maioria, só para começar, independente do estudo Focus, eu voto com a maioria. Eu acho que fica entre 4,50 e 5.
Eu tive analisando alguns estudos ontem para poder conversar com mais profundidade com vocês, e alguns economistas dão conta de que o preço técnico, eu já não acredito mais nisso, mas o preço técnico seria alguma coisa na casa de entre 3,80 e 4,20. Esse seria o preço técnico, considerado os fundamentos macroeconômicos de Brasil, Estados Unidos, as relações internacionais. Eu já não acredito muito nisso, mas seguramente o preço técnico não é 4,50 não, e muito menos acima de 5. Esse não é o preço técnico, esse é o preço da especulação. A gente tem algumas forças acontecendo. Os juros mais baixos da nossa história, a gente, ironicamente, figurando entre os países com menores taxas de juros. Isso remunera menos o capital especulativo, entra menos dólar no capital especulativo e pressiona, portanto, o preço da moeda para cima. Em contrapartida, o Brasil voltou a figurar entre os países com um ambiente para investimento. E a gente continua sendo um continente do ponto de vista de tamanho, com necessidades de infraestrutura brutais. Vejam a PEC de ontem, metade da população brasileira não tem saneamento básico. Questões do século XIX estão sendo discutidas agora. Então, assim, isso provoca uma porta de entrada para o capital construtivo e não especulativo, o que traz um equilíbrio na precificação da moeda. Nós, no Ebanks, estamos trabalhando com a moeda em torno dos 5, não acima de 5. E a minha crença pessoal é algo entre 4,50 e 5. Mas tudo pode acontecer com as instabilidades, inclusive psíquicas, que nós temos no Brasil. Mas a minha crença é algo nessa toada, entre 4,50. Maravilha. É legal que você fala sobre o capital especulativo e o dólar, quando ele tem essa oscilação toda, nós do comércio exterior, e é uma das tendências que nós mapeamos ali, colocamos como insights, na verdade, do Comex 20 em relação a esse tema, é a busca e até o mapeamento de oportunidades financeiras. Quando a gente fala num dólar não especulativo na casa de 3,84, ele é um dólar mais equilibrado para exportação e importação. Quando ele sobe para 5, ele estimula muito a exportação, mas sobrecarrega a importação. E a indústria nacional, nos últimos anos, a gente viu ela ser muito focada em importação, quando a gente fala de bens acabados, produtos de valor agregado e assim vai. Então, vamos ter que trabalhar com esse novo cenário. Rafa, direto de Curitiba, conta para nós aí a tua expectativa em relação à taxa cambial aí pós-pandemia, por favor. Bom, mais uma vez aí, bom dia a todos. E muito bom aí a gente discutir esses temas que, com certeza, centenas de milhares de traders aí institucionais, principalmente os corporativos, que estão cotidianamente se fazendo essa pergunta, né? E ao longo do dia, mais de uma vez, pedindo ajuda para os universitários, né? E escalando o assunto dentro da empresa, e muitas vezes não tem a quem recorrer. A gente ainda não tem realmente, nunca vai haver uma ciência exata para prever. Ferramentas preditivas de câmbio nunca vão ter uma fórmula para que a gente consiga assegurar algum número, algum patamar aí para frente. Tem fatores ponderáveis e imponderáveis. Eu, historicamente, tive sempre sendo desafiado por clientes a emitir opiniões e construir cenários e responder anseios de para que patamar que o câmbio vai, no curto, no médio, no longo, dentro do dia. Então, estou acostumado. Uma coisa que eu vejo assim que a gente tem como fazer, sim, é construir uma base, um pano de fundo assim para olhar a troca, a relação das duas moedas, né? Então eu vejo muito, acho que tudo isso é uma coisa meio unânime, né? Taxa base, taxa de juros. Você vai comparar as taxas de juros, aí como já falou nosso amigo, já tem uma taxa muito baixa, né? O Edu falou bem, tem uma taxa historicamente muito baixa de juros no Brasil. Reduz a atratividade de investimento, reduz a entrada de recurso, automaticamente a moeda perde atratividade nesse quesito. Então, já colocaria uma pressão de alta. O outro ponto é PIB, né? Crescimento. Os emergentes já vinham mal,
a economia mundial já vinha desacelerando, agora com a questão da pandemia, o Brasil, por mais que esteja estrategicamente bem posicionado em algumas possíveis recuperações, aí em breve vai haver, mas a gente não sabe exatamente em que medida, em que velocidade, em que escala. Mas o Brasil, por mais que esteja com commodities engatilhadas aí para recuperar num segundo momento, e derivados dessa indústria, minérios e outros elos aí que derivam dessa matriz de commodities, eu não acho que a gente vai ter um PIB muito interessante não para poder falar que vai ter de novo potencial de valorização da nossa moeda no curto prazo. Então, de novo, mais um fator aí. E o terceiro fator seriam as trocas internacionais, mesmo, a matriz de produtos que a gente tem versus a matriz internacional. Então, por exemplo, a gente está vendo aí 3 fatores e nenhum fator que corrobora para a valorização da nossa moeda. Aí vem fatores imponderáveis, como a gente está vendo que é a pandemia, que está trazendo aí situações, vão trazer uma novidade na área farmacêutica aí com vacina, que vai ou não trazer de novo, tirar o medo das pessoas de circular, porque hoje, por não ter vacina, obviamente todo mundo está com esse medo de ver que tem uma certa letalidade, então trava uma série de movimentos ali, todo mundo. Com uma vacina destravaria, retomaria o turismo com mais facilidade. Então, um fator imponderável. Tratamento mesmo, mais eficaz para a doença, para o vírus. Fatores imponderáveis que a gente vê que mexe. E política. Eu acredito muito que a gente vai ter tempos difíceis por conta de instabilidade nesse ano ainda do fronte eleitoral, que vem eleição americana, uma eleição menor no Brasil, mas também tem eleição. Eu acho que vai ter bastante volatilidade ainda e por conta desse tripé que eu falei, eu acredito que a gente ainda não vai conseguir ter dólar abaixo de 5 se estabilizando esse ano. Para o próximo ano, eu gosto de olhar o quanto mais curto possível. Por isso que eu acabei de falar. Se a gente estiver olhando para o ano que vem, a minha lupa já não enxerga. Eu gosto de enxergar um pouquinho mais perto, mas é um chutão para o ano que vem continuar dólar acima de 5 para mim. Eu não acredito que esse dólar deve se estabilizar abaixo de 5, não. O Brasil tem alguns fatores que fazem com que a nossa moeda tenha uma baixa atratividade no mundo diante desse cenário de instabilidade aí que a gente vai ter ainda por algum tempo. Perfeito. Resumo da história: não tem ciência exata, não tem fórmulas mágicas e não tem milagre para o dólar. Vamos ter que ir acompanhando. Rodrigo, só um segundo, só para responder para o Adriano, da Apex, que ele perguntou assim, juros baixos? Obviamente estamos, eu e o Rafa, nos referindo aos juros básicos, a taxa básica de juros da economia. Que eu não sei se é do conhecimento de todos, mas ela veio a 2,25 no último dia 17, na última reunião do Copom. É a mais baixa da nossa história e nos coloca, assim, entre os 15 países com a menor taxa de juros básicas do planeta. Eu estou sorrindo ao falar isso porque a gente não imaginava isso. A gente figurou durante 100 anos no outro lado da medalha. E, obviamente, eu não sei se todo mundo entende, a taxa básica de juros ela norteia muito a remuneração do capital, o lado do investimento. Ela não tem uma ligação, infelizmente, ela não tem uma ligação direta com o preço das taxas de juros que nós, consumidores, pagamos quando tomamos crédito. Porque aí, além do preço básico, aquele macroeconômico definido, tem a precificação da inadimplência e tem a voracidade de quem empresta dinheiro no Brasil. Então, tem essas duas coisas. Nós ainda, como consumidores, pagamos os juros mais altos pelo crédito. Do outro lado, como taxa básica da economia, sim, estamos figurando entre as mais baixas do planeta. Boa. Obrigado. Edu, eu faço o gancho já. Quem tiver perguntas, quiser compartilhar alguma informação, o chat está aberto. Nós vamos, à medida do bate-papo aqui, nós vamos construindo aí as informações e buscando as respostas aí com os nossos convidados. Eu me referi, então, o dólar não tem ciência exata, não tem jeito. Eu me lembro na faculdade de Comex, puxar um pouquinho para o lado do Comex, a gente aprendia sobre câmbio já da época era mais ou menos assim, essa ciência inexata, muito fator externo envolvido para poder fazer uma composição dessa variação. Nós temos, por outro lado, a questão das modalidades de pagamento internacional,
Desculpe. Num papo anterior que nós tivemos, nós defendemos como um processo de melhoria do comércio exterior, é o que a gente chama de reskilling ou upskilling, ou seja, os profissionais de comércio exterior terem melhor entendimento da sua profissão, das ferramentas e das possibilidades. Rafa, você que está no dia a dia, considerando essa variabilidade do dólar pré-pandemia e pós-pandemia, todo esse cenário, no dia a dia, as empresas e os profissionais estão buscando uma adaptação, estão buscando ferramentas alternativas, fazer hedge, buscar outras questões práticas do dia a dia para que consigam se proteger melhor, para que possam eventualmente ter um ganho cambial ou mesmo uma agilidade da praticidade da operação cambial? Como é que você tem visto isso? Veja, a experiência que a gente está tendo diante dessas variáveis novas aí, de variar 10, 15, às vezes 20 centavos no dia, isso nos remete à crise do subprime lá de 2008. Essas variações os profissionais que trabalham à frente dessas áreas nas empresas, que são os profissionais que estão envolvidos com a parte cambial, que são os que cotam e fecham o câmbio, eles não estavam vivenciando isso pré-pandemia, isso foi pós-pandemia. Pré-pandemia a gente tinha situações pontuais, né, que a gente podia identificar com clareza. E eu estou falando de variação intradiária, variação dentro do dia, né, da moeda, do preço da moeda. Por exemplo, uma situação foi aquela delação da JBS, né, quando explodiu a questão JBS, que era o Joesley Day, ficou ainda conhecido, 2017, com o Temer na presidência. Passado aquilo, a gente teve alguns outros episódios, então sempre era muito fácil de você identificar o episódio, qual dia, qual período, qual semana ali que tinha uma variação intradiária mais acentuada, o mercado mudando de patamar, saindo de 3 para 3,40, de 3,40 para 4. Nós assistimos agora, em março, já estava bem pressionado com o câmbio acima de 4,20, por questões internas e algumas instabilidades aí também externas, mas de repente ele foi embora do 4,40 e escalou para 6, assim com uma velocidade que ninguém estava acostumado. E isso se instaurou. Então, todo dia a gente tem visto que gaps são cada vez mais comuns, ou seja, a diferença da abertura do dia para o fechamento do dia útil anterior, do dia que teve negociação, está sendo muito comum. Abrir com 10 centavos, 8 centavos, fecha no 4,15, abre no 4,25, fecha no 4,40, desculpa, 5, né? 5,15, 5,25, fecha no 5,40, abre no 5,30. E isso está confundindo muito, realmente atrapalha muito. Esse profissional está tendo um desafio adicional, vai poder contar para os seus netos, que não é comum, deve normalizar aos poucos, deve voltar. O mercado financeiro não aguenta ficar assim muito tempo. Então, é um momento atípico. Esse profissional que tem na sua empresa já uma política definida, dependendo do porte da empresa, isso é mais comum, uma política de proteção cambial, ele já vai seguir um protocolo, né? O que eu tenho visto é que isso está sendo um pouco mais usual, se preocupar com isso diante desse cenário, isso é natural, e empresas que não faziam estão buscando alternativas, mas ainda assim você veja que fica uma situação complicada para esse profissional, porque como o mercado está muito volátil, ele acaba também enxergando que no hedge pode ter um certo risco aí. Por exemplo, tenho clientes exportadores, né, fecho o câmbio na plataforma, corretora e tudo, eles faziam trava cambial com mais um hábito de fazer isso com mais recorrência, e travar o preço da exportação hoje está sendo um desafio adicional, porque alguns estão fechando o câmbio agora, Rodrigo, Edu e o pessoal que nos ouve. Imagina a empresa com a tendência dessa de subir o dólar fechando o câmbio a 4, com o dólar a 6, e o seu concorrente não fez isso. O seu concorrente resolveu apostar que é melhor ficar a favor da tendência e não vender na frente esse câmbio. O concorrente vai performar a exportação a 6, a 5,50, e você está performando a 4,40, 4,20, 4. É um real e alguma coisa a mais por dólar, que é uma margem que você não tira nem na operação.
É uma margem de resultado que nem a operação te dá. Então, muda o aspecto comercial mesmo da competição na hora de formar preço e mercado. Se é um player grande, isso muda o mercado todo, né? Muda a dinâmica de preço do mercado todo. Então, realmente, é um desafio adicional, tem que ser pensado caso a caso. Hedges dinâmicos nesses cenários passam a ser interessantes. Você correr o risco do gap, né? Acabei de falar, e ficar com patamares virtuais para você entrar fazendo posição, que seria um pouco mais barato também e te deixaria uma possibilidade de aproveitar o movimento favorável. Quem tem que comprar e não fez o hedge, realmente agora é um momento, eu brinco, né? Se congela. O mercado muda de patamar assim, você começa a ficar com muita esperança de que volte, mas no atual cenário, quem tem que ficar pagando, tem passivo cambial recorrente e não fez proteção, e ver o mercado chegar a 6 de novo, congela. É muito difícil. Eu acredito que é um desafio adicional. Sem dúvida nenhuma. E um ponto importante, né, Rafa? A gente até colocou isso no material do Comex 20+, como um insight, é o câmbio deixar de ser um componente de uma importação ou exportação e passar a ter um papel estratégico dentro de uma operação internacional, né? Então, pegar todas essas ferramentas possíveis dentro das negociações e compreender os cenários e não, até de certa forma, tratar isso como uma certa loteria ou um golpe de sorte dentro da negociação. Quando a volatilidade está muito aberta, muito expressiva, o planejamento cabe, sem dúvida nenhuma, a gente fazer um pouquinho mais de conta, se organizar de uma maneira mais assertiva. Edu, volto contigo aí em São Paulo. Nós falamos outro dia, ontem, né? Acabamos falando também um pouquinho sobre isso. Você me falou uma frase que eu quase dormi pensando nela, né? Falou, pô, Rodrigo, o câmbio ele é, sob a ótica numérica, ele é uma matemática simples. O problema no Brasil é que a gente tem a questão de legislação, a dimensão regulatória do câmbio. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante nesse momento. Eu acabei de abordar a questão de planejamento estratégico do câmbio, mas a legislação ela pode ser aliada ou pode ser um grande entrave no meio desse processo todo. Tá. Só para, antes de entrar nesse tema, só rapidinho respondendo aqui a galera do chat, o Ricardo e o Leonardo perguntaram um pouco sobre, dada essa variação, essa grande variação diária, qual a melhor opção para fecharmos na importação e na exportação, qual é o melhor momento ou análise para fazer hedge. Então, rapidamente, o Rafa pode falar melhor dessas ferramentas, até está mais atualizado nessas ferramentas do que eu, mas rapidamente, antes de entrar nesse tema da dimensão regulatória, os instrumentos de proteção cambial, hedge cambial, sempre foi algo quase que proibitivo no Brasil. Eram muito caras essas ferramentas. Isso quando a instabilidade diária era algo um pouco mais lógico. Com esse momento ilógico que o Rafa mencionou muito bem, onde o fechamento de um dia e a abertura do outro não coincidem mais, se tornou um mal necessário. Então, continua sendo caro, mas hoje cabe dentro da boca do jacaré que se abriu em termos de risco. Então, eu diria para vocês o seguinte, tem duas maneiras de observar essa questão. Vocês se voltarem para o seu fluxo de caixa e trabalhar e tomar as decisões com base no seu fluxo de caixa, esquecendo a visão comparativa, se o seu concorrente segurou mais, segurou menos. Olha para o teu fluxo de caixa e faz aquilo que o teu fluxo de caixa manda. A outra questão é, se você conseguir que o fluxo de caixa não seja um imperativo na sua operação, se você já tem conforto nisso, aí olhe estrategicamente para os riscos do câmbio e começa a discutir com o seu agente de câmbio, com o seu banco, com a sua corretora, com a Dourada, como é que você se protege. Então, basicamente, é isso. Não tem a fórmula mágica de dizer o momento é quando a moeda atingir esse tamanho ou quando a variação atingir essa graduação. Não tem. Você precisa precificar no seu produto ou serviço e, infelizmente, é difícil assim. É difícil, inclusive, para a mesa do Rafa lá, como ele acabou de dizer, que são os especialistas nisso.
Edu, dá para gente dizer que não é um componente único, né? Não, são diversos componentes, são diversos componentes. É incrível, a gente vê isso no dia a dia. Voltando para o ponto que você mencionou, sim, a gente estava falando um pouco sobre como treinar melhor as pessoas do Comex em câmbio, né? E aí eu disse para o Rodrigo e para o Rafa, e o Rafa ontem concordou. Se a gente fosse fazer um curso de câmbio aqui, se essa conversa fosse se transformar num curso de câmbio, a gente teria 5 minutos de matemática, porque ela é muito elementar, e 5 anos do que eu chamei de dimensão regulatória. O Brasil muda a uma velocidade, o ano passado, de 1º de janeiro, nem vale 1º de janeiro porque está todo mundo fechado, mas de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado, foram mais de 3.850 alterações, ou tributárias, ou de circulares regulatórias. É quase impossível para alguém ficar completamente up-to-date, completamente atualizado com essas questões. Então, essa dimensão regulatória é importante, é no câmbio que existe, que se esconde um pedaço da corrupção, um pedaço do trânsito de capitais para financiar terrorismo. Isso aí é um fato no mundo, mas no Brasil é exagerado. O nosso Banco Central ele tem uma vocação prudencial, ele é respeitado no mundo inteiro, de fato. Tem quase 100 bancos centrais no Brasil que têm consultoria do nosso Banco Central no aspecto regulatório. Então, o Banco Central brasileiro ele tem um viés para o aspecto prudencial, para o aspecto regulatório. Então, aumenta brutalmente esse peso no nosso dia a dia, ao passo que outros bancos centrais do mundo têm um viés mais pró-business. Alguns até irresponsavelmente, é verdade, mas a gente teria que procurar um ponto de equilíbrio, mas é muito difícil. O Banco Central do Brasil, não importa qual o governo do momento, os técnicos do Banco Central do Brasil, que é quem de fato fazem o Banco Central, eles têm esse viés quase que 100% prudencial. Então as regras mudam muito. Todos nós pudemos observar anteontem um exemplo claro disso, né? Usando o caso dos pagamentos via WhatsApp. Óbvio que a WhatsApp avisa, o Banco do Brasil e o Sicredi fizeram uma análise no aspecto regulatório brasileiro e encontraram um jeito de vender. O Banco Central disse não é um jeito, pode parar. Então, assim, tem um lado positivo enquanto cidadão, tem um lado positivo aí. É muito difícil que o Banco Central se vergue a poder econômico, é bem legal isso. Eu, de alguma forma, nos últimos 30 anos, de alguma forma, fico lidando com o Banco Central, às vezes numa posição mais confortável, às vezes ultra desconfortável. Mas eu nunca vi, não estou dizendo que não tem, mas eu nunca vi espaço lá para a corrupção no Banco Central, eu estou dizendo bem claramente. Mas é complicado. Isso faz com que essa dimensão regulatória no câmbio seja um negócio brutal. Eu não tenho dúvidas que lá na Dourada, o Rafa pode falar melhor que isso, ele tem um time só olhando para isso todo dia e, cara, se piscar, perde a referência. É um negócio inacreditável. Então, muita coisa nova todo dia, né? Tem jeito. Todo dia. Temos que estudar. Edu, eu vou pegar esse teu gancho aí, que saiu essa semana, notícia fresca, estávamos todos ansiosos para fazer transações de moeda via WhatsApp. O Banco Central, você acabou de mencionar, segurou. Nós vimos há algum tempo os Estados Unidos manifestando interesse de ter uma moeda digital. China vem com isso. Existe uma tendência da digitalização por conta dessa transformação, inovação, etc. e tal. Eu vou para a pergunta final. A gente tem o hábito aqui de não deixar passar o tempo. Nós estamos aqui 9h30 cravado. As perguntas finais talvez seja onde todo mundo está esperando que vocês nos contem. Nós vamos ter um câmbio global, nós vamos poder fazer uma TED Brasil-China que funciona naquele minuto, naquele mesmo timing. Como é que é isso? Eu sei que vocês têm informações bacanas sobre isso. Rafa, começa aí, por favor, essa pergunta final para a gente poder finalizar aí com esse tema super atual e moderno. Vamos lá. A gente está vendo algumas
Vou ser bem direto, bem breve mesmo, porque realmente a gente já chegou no tempo final aí, mas acho que dá para a gente trazer com algumas questões, uma explicação bem sucinta, uma elucidação desse tema. O Brasil está se movimentando, os Estados Unidos está se movimentando no sentido de ter alguma flexibilização das trocas internacionais, dos meios de trocas internacionais, de transações com moeda no mundo. Obviamente, o sistema atual ele é bem obsoleto, né? A gente sabe disso. Então, o SWIFT, que é um consórcio, um organismo dos bancos, são 11 mil bancos que controlam o SWIFT no mundo, que é justamente o sistema que é utilizado para compensação da moeda do dólar americano mundo afora. Ele vem sendo uma ferramenta que vem sendo muito utilizado pelo governo americano para atender aos seus interesses, né? Comerciais, muitas vezes, realizando até embargos através do SWIFT a certas empresas. A gente sabe de alguns exemplos aí que sofrem por não estarem adequados a padrões ou atendendo a interesses do governo americano. Eu falo isso pelo seguinte, porque a gente sabe que a tecnologia para mudar existe, capital para fazer isso acontecer existe, existe a vontade mesmo, né? A gente sabe que o interesse dos grandes bancos nesse sistema obsoleto ainda existe. Vou só contar uma coisa a respeito do SWIFT aqui. O SWIFT é um sistema que foi criado depois de Bretton Woods, lá em 1970, na década de 70. De lá para cá, esse sistema vigente que a gente vê hoje das mensagens, MTs e sistemas internos de controle e tudo que é disponibilizado para as instituições que são contratantes do serviço, ele teve 3 ou 4 atualizações de lá para cá. Então, nós estamos falando de 40, 50 anos aí e nós estamos andando de Ford, aquele Fordão da década de 70 ainda e com a tecnologia da década de 70. O que eu vejo que vai acontecer é uma tentativa de países que não têm tanto interesse em manter o dólar forte, que têm interesse em China, Rússia, outros países árabes, que podem tentar trazer situações que forcem esse sistema ocidental e encurtem um pouco esse tempo das mudanças. Tá? Acredito que é isso, que vem através de cripto ou moedas digitais da China, de qualquer outro, porque tecnologia para fazer capital já tem, falta é vontade e interesse mesmo. Maravilha, maravilha. Edu, o que você acha aí? A gente vai ter você que vive isso dia a dia no Ebanks, nós vamos conseguir fazer pagamentos para operações de importação e exportação de maneira digital, completamente digital? Tentando também ser o mais breve possível, o mais sucinto possível. O que acontece é o seguinte, a gente tem que olhar para essas coisas, usando os exemplos que você citou. Os Estados Unidos olhando para a criação de uma moeda digital, a China que pulou direto o mundo do cartão de crédito, ela foi das transações em dinheiro e espécie direto para a transação em digital wallets. A gente tem que olhar para essa coisa de forma separada. Uma coisa são os pagamentos intra-border, uma coisa são os pagamentos dentro de cada país. Esses vão evoluir, estão evoluindo muito rapidamente, vão evoluir, apesar do break que o Banco Central deu no WhatsApp. A gente tem o Pix aí, que é bem legal. O Banco Central definiu a normativa e a intenção aí é desintermediar. A intenção é diminuir a distância, principalmente o tempo das liquidações. O Brasil sempre produziu os seus jabuticabas malucos, né? No mundo inteiro, uma transação de cartão de crédito é liquidada para o comerciante em 4 dias. No Brasil, são 30, por regra. E aí o varejista é obrigado a pagar mais caro, lançar a mão de uma tal de antecipação de recebíveis. Ou seja, ele paga para receber o dinheiro que é dele. Então, o Banco Central do Brasil, usando a tecnologia, o Roberto Campos é um cara mais afeito à tecnologia, usando a tecnologia, quer desintermediar isso e quer reduzir esses tempos de liquidações, buscando, inclusive, para as pequenas transações, a instantaneidade. Sai da minha conta, entra na sua de forma instantânea. Mais do que o TED. Mais do que isso.
24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não tem mais essa coisa de respeitar o expediente bancário. Isso para as pequenas transações dentro dos países. Quando se fala de pegar essa tecnologia... Então, as tecnologias já estão aí, já existem. Você pode lançar mão de blockchain. Tem várias tecnologias hoje à disposição dessa instantaneidade. Ok? Ok. Quando você fala de transportar essas tecnologias para o cross-border, para a relação entre moedas diferentes, aí entra um complicômetro gigantesco, que é, de novo, a questão dos ambientes regulatórios. Até porque a gente sabe que câmbio é usado no mundo inteiro, inclusive como ferramenta política. Em alguns países, como ferramenta de defesa nacional. Então, tem questões brutais inseridas aí, que passam por essa instrumentação que o Rafa disse muito bem, que foi feita no mercado utilizando essa figura do SWIFT, que é o consórcio de 11.500 bancos, para poder fazer as transações internacionais. Então, assim, Legal. Esse mundo foi instrumentalizado de propósito. Os governos, esquece os governos surreais, os governos sérios não sabem ao certo o que vai decorrer de uma liberalização nesse negócio. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Então, todo por medo de um lado e manutenção do poder do outro, deixa-se esse negócio amarrado. Agora, é importante reforçar para vocês, a tecnologia já existe. Empresas como a TransferWise, como o Revolut, fazem transações, têm condição, têm infraestrutura para fazer transações peer-to-peer, ponto a ponto, instantâneas, de qualquer moeda para qualquer moeda. O problema é que, por exemplo, no Brasil, a TransferWise tem que trabalhar diferente do que ela trabalha em boa parte do mundo, porque aqui não pode. No Chile, não pode. Na Colômbia, pode com determinadas restrições, e por aí vai. Então, aí você vai tratar de temas que envolvem, inclusive, as constituições dos países. Então, é muito complexo que isso migre para o mundo cross-border com a facilidade que a gente vai ver acontecer no mundo intra-border. Então, só para encerrar, China hoje, 75% do trânsito financeiro varejo, né? O gasto das pessoas é feito através das wallets, ou a wallet da Alipay, ou o WeChat. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas o WeChat na China é o nosso WhatsApp, só que ele já nasceu como uma carteira de pagamento, ele não é só um aplicativo de comunicação. As pessoas desde sempre se comunicam, transferem dinheiro de uma wallet para outra de forma instantânea e muito rápida, e hoje a matriz da China, que era impressionante, há poucos anos atrás era tudo no dinheiro, ela virou esse dinheiro eletrônico de forma muito rápida, mas de novo dentro da China. Para fazer para fora é muito difícil. A China estava tentando fazer no Vietnã e está com dificuldade. Isso porque ela praticamente manda no Vietnã. Maravilha, maravilha. Nós temos como um insight aqui o pagamentos globais. Esse assunto é super interessante. Nós fizemos um bate-papo prévio com o Rafa e com o Edu. Levamos 2 horas assim, começou o tempo passou que a gente nem viu. Tem muita informação. Mas realmente essa questão dos pagamentos digitais cross-border, globais, acho que a conclusão é que nós vamos demorar um pouquinho mais para vê-los, não por conta da tecnologia, que hoje é um grande aliado dessas transformações, mas por conta do modelo transacional internacional desses pagamentos, especialmente com a boa informação do Rafa, que o SWIFT, para muitos como eu, que imaginávamos que era só um documento bancário, não, é um consórcio de 11 mil bancos que fazem parte da estrutura global de pagamentos. Pessoal, a gente já se estendeu, eu peço desculpas a vocês, mas tenho certeza que foram informações super relevantes. Eu agradeço, Edu, super bom estar com você, muito obrigado. Obrigado pelo tempo que você nos dedicou aí com as suas informações. Eu estou super preocupado com a questão do tempo, eu sei, mas é só pedindo ajuda para o Rafa. O João Granato, no chat aqui, disse ok para isso, ok para aquilo, mas, de fato, que dica vocês dão para um exportador que lança uma operação a 5, no meio do caminho ela vai a 4,10, depois ela vai a 4,30, e quando a mercadoria vai ser embarcada,
ele está 4,25, sei lá, essa transação maluca. Rapidamente, João, eu tenho uma dica que o exportador quase quer me matar quando eu digo isso, mas é verdade. Às vezes a resposta, o remédio é amargo. Faça a sua análise sempre em moeda forte. Construa a margem em moeda forte. E deixe que a oscilação da moeda trabalhe contra a favor de você, mas você está garantido na sua margem em moeda forte. Esse é o dado mais seguro. Desculpa, Rodrigo, e obrigado a todos pelo tempo. Imagina. Obrigado, Edu. Rafa, prazerzaço estar com você. Obrigado pelas informações, contribuições. E esperamos aí que o digital ou não, que a gente possa usar os pagamentos, o câmbio, o Worldwide Payments como uma ferramenta de apoio ao Comex, estratégica dentro das decisões, que o João perguntou e o Eduardo contribuiu. Se tiver alguma coisa, fique à vontade. Ótimo dia a todos. Rafa, obrigado. Rodrigo, obrigado. Edu também. Deixar uma última contribuição para o nosso espectador, nosso ouvinte, amigo que perguntou, o João Granato. Somando assim, o que disse o Edu, também colocaria o seguinte: o que manda aí nessa história toda que é a dinâmica do risco cambial é a proteção da margem. Se o teu negócio te permite ficar variando junto com a volatilidade do mercado, aposta a favor da tendência que está a favor dos teus interesses. Se não tiver muita margem para ficar jogando, não dá para jogar mesmo. Tem que proteger para frente e garantir o processo de continuidade do negócio. Não tem como inventar moda, não. Faz hedge do caixa e do balanço. Se dá para você ter uma margem um pouco maior, a tendência está a favor dos teus interesses, né? Fixa preço quando ele dá essas esticadas que a gente fala, essas puxadas, como está acontecendo hoje, né? Então, olhar um horizonte aí das máximas históricas, naqueles patamares vender, adiantando um pouco, fixando um pouco essa taxa de câmbio, travando o câmbio, pode ser interessante. Valeu, Rafa. Obrigado. Vamos lá, estou à disposição aí e bons negócios para todos. Muito obrigado. João, eu sei que a tua pergunta é uma pergunta de várias pessoas. A gente agradece a presença, a participação. Seguimos nessa jornada Comex 20+, por um Comex melhor sempre. Estamos juntos nessa transformação e se cuidem, fiquem bem. Um grande abraço. Finalizamos por aqui. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos. Um abraço.